A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da Escola Dominical, uma pré-aula da Escola Dominical, direto aqui do ADCast, estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Semanalmente, com as aulas para as classes de jovens, de adultos e muito conteúdo abençoado e edificante por aqui. O Departamento de Comunicação desta igreja tem a presidência do presidente deste campo, pastor Irineu Lima Pereira, e coordenação geral do pastor Neusley Moura. Neste vídeo você vai acompanhar aí insights, estratégias e ajuda para a lição 12 na classe dos jovens. O que você semear, você ceifará. É o título da nossa lição 12. E eu sou o presbítero Denis Pereira e tenho aqui à minha frente dois amigos que juntos vamos trabalhar aqui este tema dentro desta aula. Cooperador Alisson, paz do Senhor, seja bem-vindo aí mais uma vez. Pai do Senhor, presbítero Denis, Pai do Senhor, gente, uma honra e um privilégio estar aqui junto com os irmãos novamente, em nome do Senhor Jesus. Maravilha, e aqui também, cooperador Vinícius, uma honra estar com você aqui essa noite. A honra é minha, né? A paz do Senhor a todos, que tenhamos uma aula abençoada para a glória de Deus. Maravilha, nós vamos trabalhar então nessa lição 12, lembrando que já estamos chegando no final do terceiro trimestre de 2025, mas eu costumo dizer, né, cooperador Alisson, que é só uma lombadinha, né? Só um semáforo. A jornada não para, não. Termina um trimestre e começa outro e a gente continua avançando com a graça de Deus. Nós vamos trabalhar então nesta aula o tema o que você semear, ceifará. Eu quero pedir a você, se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, porque o YouTube entende quando você ativa as notificações que este conteúdo é importante para você, então ele começa a enviar para você a notificação de que tem vídeo novo aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe o link do vídeo. Mais de 90% dos vídeos assistidos no WhatsApp são por links enviados no WhatsApp. Então compartilhe aí nos seus grupos, com toda a igreja, com todo o departamento de EBD da sua igreja, para que mais pessoas assistam este conteúdo por aqui. Também deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Vamos então à nossa aula de hoje, lição 12, classe dos jovens. O que você semear, ceifará. O texto principal está em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. O cooperador Alisson vai ler aqui os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo dessa lição é explicar como devemos tratar do pecado dos irmãos, compreender que precisamos levar as cargas um dos outros e apresentar a lei da semeadura. Muito bem, nós vamos falar sobre isso, a lei da semeadura, aquilo que você semear, você ceifará. Tem um ditado, um jargão muito popular que diz que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Você escolhe o que semeia, mas depois que semeou... Inevitável, né? Inevitável. Muito bem, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, começando aqui com o cooperador Alisson, depois o cooperador Vinícius, e eu termino. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Amém. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 1, vai dizer assim: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que são espirituais, encaminhai o tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim compreendeis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provei cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará
a vida eterna. Nesse texto aqui, chama atenção essa expressão do versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Não é? Deus é amor, Deus é bondoso, mas ninguém faz piada com Deus. Não é? Isso é verdade. Muito bem. Na nossa introdução aqui, a gente vai perceber que a lição segue falando da liberdade cristã. E nessa aula, a gente vai olhar como que é possível viver isso na prática, não é? Falando aos jovens, a gente precisa conduzi-los à prática daquilo que está sendo ensinado. Como que se aplica isso no dia a dia? Como que eu coloco em prática? Então, na introdução tem algumas perguntas muito interessantes, por sinal. Como tratar um irmão que pecou? Na igreja nós temos um fenômeno que ferro afia ferro, não é? Brasa acende brasa. Quer dizer, Deus usa pessoas como nós, que também têm dentro de si a natureza carnal e, portanto, estão nessa luta diária contra o pecado, e Ele usa pessoas como nós para que nós nos tratemos uns aos outros. Então, Deus não envia um anjo para tratar o pecado de alguém, não, é um irmão. É alguém igual. Como tratar o pecado de um irmão, ou um irmão que pecou? Como pensar o que é correto sobre nós mesmos para não nos enganarmos? Como ter cuidado com o que plantamos, pois colheremos depois. A gente vai olhar isso aqui como pontos importantes dentro desta aula, porque a maneira como a gente enxerga isso mostra na prática a espiritualidade que Deus espera que tenhamos. Interessante essa pergunta, não é, cooperador Alisson? Como tratar um irmão que pecou? Essa daí é uma das maiores dificuldades, né, presbítero Denis, a qual a gente está encontrando no nosso meio hoje. Porque quem quer tratar o Quem quer ser tratado, né? Tem duas questões. Quem quer tratar o pecado do outro irmão e quem quer ser tratado, né? Tem essas duas aí dificuldades a qual a gente encontra no nosso meio, né? A gente... Feliz é o crente que reconhece que precisa de tratamento, né? Isso é verdade. Feliz não é isso? É o crente. Porque eu costumo dizer que pecaremos. É como eu costumo, quando prego a jovens, falar da máquina de lavar roupa, né? Então, ela tá ali, a roupa, se não for colocado dentro dela, né? Então, o cristão, ele precisa procurar essa limpeza. Isso é viver em santidade, né? Muito bem. Vamos lá. Tópico 1. Como tratar dos pecados dos irmãos? Como a gente trata os nossos pecados? Aqui a gente, presbítero Denis, a gente vai observar, cooperador Vinícius, a possibilidade, aqui o autor já coloca a possibilidade de se cometer um pecado. Por mais aqui Paulo está tratando, ele diz que é possível que um irmão que está na fé, ele seja surpreendido aí praticando algo que desagrada a Deus. Sim. E a gente acaba observando que por mais que a gente nasceu de novo, a gente aí pode comentar um deslize, um erro ao meio do caminho, a qual venha desagradar a Deus. Porém, Paulo está falando a respeito de um servo, de uma serva de Deus, alguém que cometeu um erro, um pecado que era intencional, um pecado não planejado, um pecado não de propósito. A gente vai observar que teve um deslize ali. Porém, essa possibilidade de cometer esse pecado, todos nós estamos se encaixando nessa possibilidade. Porém, o autor aqui, presbítero Denis, ele deixou algo muito interessante sobre essa palavra restaurar, né? Ele usou aí, é certo que fazer isso não é simples, principalmente no mundo antigo. Poderia causar bastante dor, não tinha anestesia, né? Não tinha algo para poder amenizar a dor após ser tratado aquele osso a qual foi quebrado para ser restaurado do corpo. Porém, o que me chamou muita atenção aqui, ao qual o autor Alexandre Coelho aqui colocou, sobre a restauração de um irmão que pecou
e se arrependeu. E ele começa na onde? Na casa de Deus. Isso é muito interessante, principalmente nos nossos dias, presbítero Denis, que a restauração daquele que caiu no pecado, que sofreu um acidente no pecado, a restauração dele não se encontra em nenhuma porta aberta no mundo, cooperador Vinícius, mas sim a restauração começa na casa de Deus, na comunhão dos santos. E isso daqui é muito importante para o professor da Escola Bíblica Dominical, ele privar esse texto aqui em questão desse sentido, de entender que por mais que um jovem, um membro, alguém venha cair ou deslizar aí no pecado, saber que a restauração para esse irmão qual caiu está na casa de Deus, que é a igreja. E a gente vê aqui, né, que essa restauração dessa ferida, a gente vê, como a gente estava comentando no começo, presbítero Denis, aí da introdução, que tem muitas pessoas que não querem ser tratada, muitas pessoas que não querem ser restaurada do pecado. E a gente vê que Paulo, ele trata aqui, o autor trata, que tratando dele, mas caso que um membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, quer dizer, ser disciplinado, né? Você vê que o membro ali, ele rejeita a disciplina, rejeita o conselho, rejeita a restauração, ele tem que ser disciplinado, que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que estarão sendo administrados. Então é importante a gente compreender esse caso, cooperador Vinícius, porque muitos, principalmente na nossa juventude hoje, principalmente da nossa juventude, que não quer ser consertado, não quer ser... como eu posso usar o texto aqui, ser confrontado por aquilo que cometeu. A gente acaba carregando algo desde a natureza de Adão, que é sempre justificar o erro nosso, colocando culpa sempre em alguém. Isso. A gente vê que a gente não tem a facilidade de assumir o nosso erro e receber as consequências daqueles atos a qual a gente cometeu. Porém, aqui o autor está dizendo que todos nós aí tem a possibilidade de se cometer um pecado. Porém, a restauração se encontra na casa de Deus, na comunhão dos santos. Interessante que a cura parte do próprio corpo, né? Isso. Isso é fantástico, né? Terrível, né? Você pega uma pessoa enferma, você leva ela no médico, tem um tratamento, mas aquele tratamento, aquele remédio, tudo aquilo atua em conjunto com o próprio corpo. O próprio corpo reage... Rejeita ou aceita. Rejeita ou aceita para que o tratamento funcione. Porque se o corpo rejeitar o tratamento... Aí tem que amputar. Entendeu? Então, assim, o lugar da sua queda é o lugar da sua restauração também. É no meio do corpo. Terrível, né? Como que Deus é. Contigo, meu filho. A gente vê a síndrome do Éden, né? Esse negócio de... a culpa nunca é nossa. Sim. Né? Se você é demitido do seu serviço, porque você é demitido? Porque fizeram um motim contra mim. Você terminou o relacionamento, ela foi errada, ele foi o errado, né? Nunca é a gente. É sempre a Eva. É sempre a serpente. E a gente vê muito disso, né? No nosso meio. Isso é do homem, né? Mas é muito importante essa questão de ajudarmos o povo que está dentro da igreja. A igreja é o lugar de restauração. A gente tem o costume de expulsar o povo. Errou, vamos julgar, vamos falar mal. Até posta na internet, mas não. Igreja é o lugar de restauração. Tanto é que tem um rapaz, acho que é Ernesto, se eu não me engano, ele fala sobre o exército de Cristo. O exército de Cristo é o único exército que mata seus próprios soldados. Você vê como é o ser humano, né? Era para ser os contrários, né, presbítero Denis? É por isso que a gente tem que estar sempre ensinando a palavra de Deus, para que a gente chegue nisso. Mostrar à igreja, mostrar às pessoas que, olha, o nosso alvo é esse. Nosso alvo é cuidar uns dos outros. Tópico 1.2 aqui, com o cooperador Vinícius, que define uma pessoa espiritual. Glória a Deus. Que define a pessoa espiritual? Paulo, ele fala aqui, meus ouvintes, professores, a respeito daquilo a qual falamos na lição anterior, de número 11, né? De um dos frutos.
Porque é muito do homem isso, da gente querer adorar algo. Você pega o índio, ele quer adorar o Deus Sol, ele quer adorar a terra, ele quer adorar a planta. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de estar sempre querendo adorar a algo, ou ter algo que leve, que aproxime ele de Deus ou de algo divino. E quando nós temos o fruto, né, da mansidão, nós vamos ver que ali está a verdadeira espiritualidade. O povo, eles da Galácia, eles achavam que o ego era o mais importante, era o exterior. Mas na verdade, Paulo, ele enfatiza, né? Ele fala que a mansidão é o sinal da espiritualidade. É a mansidão. Ele fala aqui, interessante, eu estava analisando aqui, ó. Ele apresenta o espírito de mansidão. Olha, o comentarista, é provável que esse concílio tenha mais importância nos nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram um campo fértil para brigas, contendas e disputas. Quando nós colocamos certos assuntos na internet, a gente dá munição para o inimigo nos atacar. Então tem gente na internet atacando a igreja, gente que não é nem da igreja. Terrível. Mas quem que expôs a ferida? Dentro da igreja. Quem que deu publicidade, né? A gente vive hoje um cenário onde tudo é filmado e às vezes essa filmagem poderia se filmar tudo, mas o que se publica deveria haver uma seleção. Peraí, isso aqui vai gerar edificação? As pessoas vão ser abençoadas ou elas vão debochar da igreja? Ou elas vão fazer fantoche com a igreja? Ou elas vão criticar sem conhecer um contexto, né? Você pega hoje um vídeo de 15 segundos e põe na internet, dependendo do conteúdo dele, o mundo inteiro vai atacar a igreja sem contexto, não é? Aconteceu com muitos pregadores, né? Principalmente hoje a gente vê no Instagram os vídeos a qual são de 30 segundos a 1 minuto ali, fora do contexto. A pessoa pega uma parte a qual a pessoa falou um certo assunto muito polêmico, ela já começa a soltar nas páginas de fofoca e vem aquele julgamento. Então é muito, muito terrível, muito preocupante no nosso meio hoje. Há crentes que amam a Jesus, mas se veem envolvidos em um pecado e precisam passar por um processo de restauração. O Vinícius é dessa época? Eu não sei. Será? Hoje está mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque nós somos de uma época de mais dureza, de mais rigidez. Mas eu costumo dizer que era uma rigidez com muito amor. Porque não há restauração sem correção. A palavra de Deus fala, né, presbítero Denis, que Deus corrige aquele que ama, né? Isso. Provérbios, inclusive, diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Eu tenho um lema comigo que eu ensino aos jovens por onde eu passo, que é: eu não tenho medo da correção de Deus, eu tenho medo do silêncio. Porque eu não sou tão certo para não ser corrigido, não é possível. Verdade. Se ficar uma semana, 15 dias sem ele me corrigir em alguma coisa, peraí, o senhor esqueceu de mim? O senhor não me ama mais? Porque a correção é sinal de amor. Quem ama, corrige. Quem ama não quer ver a pessoa errada. Por quê? De acordo com o tema da nossa aula, né? Aquilo que você semeia, você colhe. Então quem ama não quer ver você colher coisa ruim para sua vida, não quer ver você colher um futuro ruim, não quer ver o jovem sofrer no futuro. Então a gente corrige no presente. A gente acaba observando o tema